assim, uns 2 minutos para entrar ao vivo, mas já está conectando aqui. Então, daqui a pouco vai mostrar todo mundo aí. Aí eu vou tentar mandar aqui. Quanto tempo vai entrar? 1 minuto. Mas já está gravando tudo que vocês estão falando aí. Cuidado com eco. Verifica. É isso lá. Já começou a aparecer aí? Já está alguém vendo? Alguém já está assistindo aí, gente. Ah, sim. Tá já? Tá, né? Já estão aparecendo ao vivo, tá bom? Cuidado com a zoada externa, tá? Já está ao vivo. Eu vou começar aqui a abrir o link. 1 minutinho. Tá bom. O povo já está entrando ao vivo na sala, tá bom? Diminui um pouco o áudio de vocês. A gente tem um delayzinho. Esse delay é normal. Ok? O povo está entrando aqui na sala. A gente tem um delay, mas esse delay é normal, tá bom? Então não assistam pelo Facebook, porque vocês vão ter um delay. Tá ao vivo. Oi. Eu vou desativar o teu som aqui. Já está ao vivo, tá bom?
Alô, tá me ouvindo, não? Pastor Leandro? Ok. Tudo ok. Pastor Francinel? Pastor Francinel está conectado? Pastor Francinel está com a gente? Todos estão conectados? Alô, Pastor Francinel, boa noite. Está podendo ouvir? Estou ouvindo. Boa noite. Boa noite. Deixa eu saudar aqui então a todos, com a graça e a paz do Senhor. Nós estamos aqui reunidos hoje via Zoom, né, via nossas redes sociais. Então eu quero saudar aqui a todos vocês que estão podendo aí participar dessa noite abençoada conosco. Eu queria poder saudar você que está aí junto da família, dos seus filhos, familiares. Eu venho aqui então em nome da Igreja Batista no Satélite poder saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Hoje é uma noite muito especial para mim, muito especial para a igreja. Como é que está o áudio de vocês aí? Só para mim testar aqui, que está dando eco no meu. Meu áudio tá bom aqui, eu ouço bem. Tá tudo bem aí? Aqui também está tranquilo. Amém, graças a Deus. Queridos, vocês que estão chegando aí, se puderem compartilhar também do link da live, tá bom? Certamente vai ser uma noite abençoada para todos nós, a qual o Senhor vai poder falar através dos seus servos que estão aqui conosco. Então, eu queria agradecer a presença de cada um aqui, tá bom, querido? Pastor Leandro, obrigado em nome da família aí, Igreja Batista aí de Salinópolis. Só tenho a agradecer pela sua presença. Pastor Francinel, só tenho a agradecer em nome da família aí da PIB de Rondon. Agradeço pela sua presença, também pela disposição de poder estar aqui conosco hoje à noite. O pastor José Leonel, o pastor Léo, eu só tenho a agradecer também pela sua presença, aí assistido também como nosso coordenador da nossa Regional Nordeste, Eu saúdo a todos vocês e agradeço a participação de cada um, desde já, né? Eu quero dizer que realmente é uma alegria poder compartilhar dessa noite com vocês. Eu quero puxar aqui um pouco a sardinha, né? E as gaceiras mesmo, porque é muito gratificante poder juntar aqui a família Leonel, né? E poder falar, então, da palavra de Deus para o público que está nos assistindo. Eu louvo a Deus por cada um de vocês. Vocês estão aqui, certamente, no nosso círculo de oração, fazem parte do nosso círculo de oração. Eu louvo a Deus por fazer parte dessa família de servos. Louvo a Deus porque o Senhor está levantado cada vez mais servos, aí, uma leva de servos, né, em nosso meio. Então, eu só tenho a agradecer, primeiro a Deus e segundo a tudo isso que nós aprendemos a viver, né? Eu quero também agradecer minha mãe, agradecer também a família do pastor Leandro, né? Na pessoa do irmão Ari, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Agradecer a minha mãe, porque certamente eu tenho dito isso aqui à igreja, eu sempre falo isso, que nós aprendemos a amar a Deus através também da minha mãe, né? De uma serva dedicada, de uma serva que nos ensinou a amar a Deus desde muito pequeno. Nós podemos desfrutar desse amor dentro de casa, e por isso eu também quero agradecer a minha mãe. Ela sei que ela está assistindo aí, mãe. Beijão, que Deus abençoe. Nós certamente somos muito gratos à senhora, ao meu pai também, né, que poderam viver o evangelho dentro de casa, e por meio desse evangelho verdadeiro nós aprendemos a amar a Deus através da sua vida, da vida do meu pai e das pessoas que nos rodeiam também. Amém, queridos? Então, amém. É dessa forma que eu saúdo todos vocês aí, meus sobrinhos, Regina Célia, todo mundo que está ouvindo aí, né? Joel, enfim, tem muita gente assistindo, tá? O Chico está assistindo também, eu acabei de ver aqui, a família no Satélite, essa igreja que eu amo, uma igreja de paixão, uma igreja que é viva, uma igreja que é relevante, e eu louvo a Deus por cada um que está assistindo também. Eu queria, então, poder aqui, queridos, partilhar junto com a igreja a ideia e a temática desse tema. Eu sei que vocês puderam receber aí no Zap, quando nós conversamos, a ideia desse tema. Então, queridos, você que está nos assistindo e ainda não sabe o porquê desse tema ou o porquê dessa live, eu gostaria de poder explicar para você a ideia desse tema e a ideia também de poder compartilhar a palavra com os servos aqui, pastor Leandro, pastor Leonel, pastor Francinel.
tá bom? O tema dessa live, então, não sei se vocês puderam assistir no cantinho, né? Porque nós devemos ou temos que ter fé e não ter medo. Essa é a temática de hoje. E partindo, então, dessa temática e dessa primícia, eu gostaria de dizer a você que está ouvindo e aos demais pastores que estão aqui presentes, que essa temática ela é muito bem-vinda nesse momento, né? É uma temática que tem nos acompanhado, porque são muitas as demandas no ministério, e eu acredito que na vida de vocês também, de pessoas que têm vivido um momento de muito medo, de pavor, por conta dessa pandemia e do resultado que ela tem causado na sociedade. Recentemente, nós aqui da Igreja Batista no Satélite, aqui em Belém, nós podemos compartilhar de uma palavra muito abençoada com uma psicóloga, que agora me fugiu o nome dela, que é a irmã aqui do irmão Gidel, que está presente. Irmão Gidel, se você está aí presente, manda o nome dela só para eu poder aproveitar o momento e agradecer, tá bom, querido? O nome da sua irmã que eu acabei esquecendo aqui. Mas é uma psicóloga cristã que pode compartilhar com a igreja sobre essa temática também dos pensamentos, o que nós devemos pensar em meio à pandemia. E ficou muito claro na conversa com a psicóloga, que uma das maiores dificuldades que nós temos é de realmente enfrentar os nossos temores através dos nossos pensamentos. Porque se os vossos pensamentos estão fitados em tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, certamente o nosso coração vai se preencher de medo, de pavor, e essa tempestade ela vai invadir as nossas casas. E isso vai resultar certamente em nossas atitudes também, apesar de sabermos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, foi partindo dessa premissa que nós, então, pensamos nesse tema, e aí nós convocamos esse grupo de pastores abençoados, né? Diga-se passagem, que meus irmãos, meu cunhado, esses servos que têm dedicado as suas vidas, que têm colocado a mão no arado de maneira muito integral e têm realmente vivido o evangelho nos seus ambientes, em suas igrejas. Então, queridos, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem muita gente acompanhando a gente aqui, eu louvo a Deus por isso. Eu queria, então, a partir dessa fala, poder passar, então, a palavra para um de vocês, mas eu quero deixar dito a você que está me ouvindo, se você puder compartilhar essa live com alguém nesse momento que tem sentido esses sintomas de medo, de pavor, mesmo um parente seu, nós queremos acrescentar na sua vida, através da palavra e da fala dos pastores, para que você venha, então, a deixar o seu coração mais tranquilo. Queridos, eu passo, então, eu passo aqui a palavra, mas eu queria antes deixar um texto, ao final eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas é um texto de Paulo que me chama muita atenção, de Marcos, que me chama muita atenção, quando Jesus, então, Marcos capítulo 35, Marcos capítulo 4, do versículo 35 até o 41, quando Jesus, então, convida aqueles discípulos para atravessar o mar, e aí, de repente, né, de súbito, a tempestade, ela alcança a trajetória daqueles discípulos. Eu parto desse princípio, desse versículo, porque o resultado disso está lá no versículo final, quando Jesus, então, conversa com os discípulos, ele pergunta para eles, por que vocês sentem medo, né? Por que vocês sentem medo? Homens de pouca fé. Isso me chama a atenção. E eu passo, na verdade, a palavra para o pastor Francinel. Pastor Francinel, por favor. O pastor Francinel é o pastor ali da primeira igreja batista em Rondônia do Pará, é um servo dedicado que muito me inspira, né? Já disse algumas vezes aqui na igreja também, muito me inspira por ver o seu trabalho, por poder ver sua dedicação, sobretudo pelo seu amor à obra. Isso realmente me inspira, pastor Francinel. Eu chamo pastor aqui para ficar mais... Em casa a gente chama Francinel mesmo, né? Mas realmente muito me inspira poder vê-lo servindo através dos seus ministérios. Eu louvo a Deus pela sua vida também, pastor Francinel, pelo seu exemplo
por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem feito aí, através da sua família, também dos meninos, da Regina Célia. A minha oração é que Deus possa continuar te usando como instrumento, e um instrumento afinado em suas mãos. Então, eu passo a palavra para o pastor Francinel. Fique à vontade, pastor, se quiser falar um pouco da igreja, apresentar, a palavra é sua, tá bom, querido? Boa noite. Para mim é motivo de muita alegria estar juntos com os colegas, pastores, irmãos em Cristo, também família. E quando estamos num ambiente em que Deus é a nossa busca primeira, sempre o nosso coração se enche de júbilo e de alegria. E eu quero agradecer ao pastor Joel a oportunidade, também a Igreja do Satélite, por esse momento de, mesmo com as dificuldades do distanciamento social, usando aquilo que está ao nosso alcance para nos aproximar. E essa proximidade, temos que valorizar esse tempo e aproveitá-lo, olhando para a palavra de Deus, para que assim possamos fazer a vontade do Senhor. Estamos aqui em Rondon do Pará. Para quem não conhece a geografia do estado do Pará, Rondon fica próximo a Marabá, uma cidade maior que serve de referência, um bom lugar. Convido você, ao passar a pandemia, você venha visitar Rondon do Pará. Será muito bem-vindo aqui em Rondon do Pará. Mas entrando no tema, pastor Joel e demais pastores, pastor Leonel, pastor Leandro, o tema que nós vamos abordar aqui, por que devemos ter fé e não ter medo? Esse tema me traz ao pensamento de que a primeira é uma característica geral, porque eu não devo ter medo e ter fé, é que Deus é Senhor absoluto, totalmente poderoso, e Ele conduz e controla toda a história, em todo o tempo. O Deus que criou os céus e a terra é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ele pode todas as coisas, Ele está em todos os lugares, e ele pode todas as coisas, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele sonda os corações todos ao mesmo tempo. Então, quando eu olho para Deus e para as suas características e para o seu imenso e maravilhoso poder, então eu começo a mudar o meu sentimento. O medo, ele é algo que existe, mas quando eu olho para Deus com a perspectiva de quem Ele é e o que Ele faz por nós, então o medo, naturalmente, ele não terá êxito, não terá domínio sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Mas trazendo especificamente para o tempo que estamos vivendo, quando estamos a enfrentar uma pandemia, parece para muitos que isso não estava previsto de acontecer. O próprio Jesus, quando lá no livro de João, no capítulo 14 de João, e 14, 15, 16, quando ele dá as últimas instruções para os seus discípulos, ele nos alerta dizendo, olha, vocês vão enfrentar dificuldades no mundo, mas vocês precisam entender e guardar uma verdade. Eu vim ao mundo pelo um projeto de Deus. Ele veio ao mundo não para condenar o mundo, em João 3, 17, fica muito evidente isso, porque o Filho de Deus, Jesus não veio condenar o mundo, mas ele veio livrar o mundo, ele veio salvar o mundo. Então veio salvar e livrar dos problemas, das tormentas, do medo e trazer-nos esperança. Então ele declara dizendo, nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês pertencem a mim, aqueles que acreditam nele. E Jesus declara então, eu venci e vocês também vencerão, porque eu vou fazer com que vocês possam vencer. E ainda em João, no capítulo 17, Jesus ora por nós. Quando a oração sacerdotal, ele disse, Jesus orando a Deus, Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, quando eu tenho uma palavra do próprio Jesus, de que ele venceu o mundo, e ele fala aos seus discípulos, e essa mensagem chega a nós, que nós também temos a condição de vencer. E o próprio Jesus intercede por nós, dizendo, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não tem como permitir que o medo se apodere da gente. O medo é real, mas ele não pode nortear a nossa história. Quando ele é controlado, em algum aspecto, ele nos coloca freios e limites. Temos que cumprir as regras, mas temos que descansar no Senhor, porque ele é o Senhor provedor, ele é o Senhor da proteção, ele é o Senhor presente, ele não é um Senhor distante,
mas é um Senhor presente, real, que está diante de nós para nos ajudar, para nos ensinar. E aqueles que me acompanham nas mídias sociais, hoje eu compartilhei uma frase que Deus colocou no meu coração, que diz: em situações difíceis, não entre em desespero, entre em oração. Talvez o medo está ganhando um espaço que não deveria ganhar pela ausência de algumas atitudes de nossa parte. Citei aqui que Deus é poderoso. Citei também que esse Deus de poder, ele tornou-se um de nós, veio à terra e implantou um reino pelo qual ele convida todas as pessoas que queiram estar nesse reino. E esse mesmo Senhor, ele controla e conduz as coisas. E ele também declara: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então percebam que há todo um cenário criado por Deus, onde ele se revela e se relaciona conosco, e nesse relacionamento inclui nos dar força, nos dar ânimo, motivação, para que os sentimentos que querem nos levar para baixo, eles sejam administrados, eles não conduzam a nossa história. Então, se você me perguntasse: pastor, o que eu deveria fazer para que o medo não se manifestasse com muita ênfase em minha vida? Que você não olhasse para ele com o olhar de que ele vai conduzir a tua história. Mas eu desafio e convido você para olhar para Jesus. Se olharmos para Jesus, nós vamos desejar coisas maravilhosas, nós vamos desejar coisas grandiosas. E nele nós encontraremos paz, encontraremos esperança, encontraremos segurança. E essas qualidades que virão ao nosso coração, elas vão preencher o nosso coração e a nossa mente de tal maneira que nós não vamos ter uma preocupação exagerada, que essa preocupação transforme-se em medo. Termos cuidado social, ele é importante, mas acima de tudo, termos uma base espiritual pela qual nós temos a certeza da segurança, porque o Deus que servimos é o Deus que criou os céus e a terra, criou você e criou a mim. E ele protege, ele cuida, ele traz as informações pelas quais aqueles confiam nele. Então, quando nós estamos abordando esse texto de que eu posso e devo ter fé, a fé, ela vai eliminar o medo e as suas ramificações, que podem querer tirar a nossa paz, a nossa alegria. Então, se a tua alegria, a tua paz, por alguma situação dessa está desaparecendo, então vamos clamar por Jesus. Vamos cantar louvores, Deus habita no meio dos louvores. Vamos confiar em Jesus, que já mostrou que nos ama e tem poder. E assim, o nosso pensamento, a nossa busca estando em Jesus, naturalmente, ele é maior. E eu dou um exemplo dando um exemplo como se o medo fosse trevas. Jesus é luz. Se você estiver num ambiente escuro, quanto mais luz você ligar, a possibilidade real de que as trevas sejam eliminadas é total. Então, quando eu coloco na minha vida os ensinamentos de Jesus, quando eu permito que ele conduza a minha vida, a minha história, certamente, o sentimento de medo, ele não faz parte do projeto de Jesus para a gente. Então, quando eu olho para Jesus, eu vou entender que no projeto dele está o meu bem-estar, está a esperança, está a segurança, está a harmonia, está a alegria do Senhor, que a nossa força é. Então, ao enfrentar os obstáculos da vida, descanse o coração, mas esse descansar do coração não quer dizer que eu não vou me movimentar. Você deve se movimentar na direção de Jesus para fazer a vontade dele, e assim, fazendo a vontade dele, ele nos dará o poder necessário para que a gente possa vencer. O medo, ele nos paralisa, mas a fé nos faz continuar na nossa caminhada. E nessa noite eu peço a você que guarde esta palavra no coração. O medo nos paralisa, mas a fé dissipa o medo e nos faz continuar na nossa caminhada na presença do Senhor. Por isso, nessa noite, eu digo a você, cultive a fé. E como ter fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cuidado com o que você está ouvindo. Nós, diante dessa pandemia, que é o nosso foco aqui, que está amedrontando muitas pessoas, nós temos as informações gerais que precisamos segui-la. Vamos ter muito cuidado com as informações que não são oficiais, com aquelas informações especulativas. Vamos analisar e filtrar as informações, mas, acima de tudo, invista o maior tempo em buscar a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. A fé aumentará e, naturalmente, o medo será vencido pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastor Francine. Obrigado Amém. pela palavra. Tenho certeza que entrou como um bálsamo aí no coração de cada um que está ouvindo. Eu queria só falar aos irmãos que estão assistindo. Certamente, o pastor Francine, o pastor Leonel, o Leandro, devem ter compartilhado aí o link, né, em suas igrejas. E acontece que quando você compartilha o link do seu Facebook para outros Facebooks ou para o grupo, abrem salas particulares. Por isso que vocês não estão vendo todos os comentários aqui. Quem estiver assistindo pelo Facebook da igreja, certamente não vai ver o comentário do pessoal que está aí assistindo pelo Facebook da igreja de Salinópolis, né? Igreja Pipsal, da mesma forma do de Rondon, porque eles devem estar assistindo aí na sala que vocês criaram, tá bom? Por isso que não tá aparecendo aqui no Facebook da igreja. É só por motivo de informação mesmo. Pastor Francinel, obrigado. Daqui a pouco a gente volta no final com o pastor Francinel, mas eu passo a palavra então para o pastor Leandro. O pastor Leandro é pastor da primeira igreja batista em Salinópolis, é o meu cunhado. Pastor Leandro, eu também louvo muito a Deus pela vida dele. É um servo que tem feito uma obra assim, extraordinária, né, através da sua família, com sua família ali em Salinópolis. Tem se dedicado de uma forma assim, exemplar, e tem sido realmente um servo àquela comunidade ali. Então, a minha oração, e já agradeço desde já a sua presença, pastor Leandro, é que Deus continue lhe usar, lhe capacitando dessa maneira que você possa sempre experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida e no seu ministério. Pastor Leandro também fez aniversário recentemente, está o quê? Com 2 dias, Leandro? 3 dias. 3 dias, está meio carequinha já, está aparecendo ali umas falhas ali, né? Mas eu louvo a Deus, viu, Léo? Que Deus continue te abençoando. Louvo a Deus pela sua vida também, por você fazer parte também dessa família e estar somando cada vez mais, né? Obrigado, querido. Fica à vontade, pastor Leandro. Ficando careca para ficar igual o pastor Francinel aí, né? Para não deixar ele sozinho aí da família. Irmãos, é uma imensa alegria, né, poder participar junto com os demais irmãos, colegas, parte da nossa família também, neste momento de compartilhamento, né, compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar aquilo que o Senhor tem também falado aos nossos corações, aos demais irmãos, né? Então, para mim é uma honra, uma alegria. Como eu sempre falei, vocês para mim são exemplos, né, de servos do Senhor, de ministro do Senhor, ministro do Evangelho de Deus, e sempre me espelho em cada ministério, em cada vida, né, e tenho falado uma frase que eu ouvi ainda quando trabalhava numa empresa privada: se você não tem capacidade de criar, você tem que ter humildade de copiar. Então, assim, a gente tem que aprender um com os outros, aprender com aqueles que são mais experientes na caminhada do Evangelho, na caminhada em Cristo Jesus, e eu tenho aprendido um pouco com cada um de vocês, em cada sua área, na sua dedicação. Pastor Francinel na área administrativa da igreja, pastor Leonel na área missionária, pastor Joel na área de adoração, de louvor, de entrega realmente ao Senhor. Então, isso aí são pequenos detalhes que a gente tem aprendido em cada parte do ministério de vocês. E para nós é uma alegria também, e agradeço, né, para essa iniciativa do pastor Joel, de poder juntarmos nesse momento agora, usar desse meio, né, dessa rede social, para juntos podermos compartilhar da mesma ideia, compartilhar daquilo que o Senhor tem nos orientado. Então, parabéns, pastor Joel, pela iniciativa, parabéns à Igreja Batista do Satélite, uma igreja que eu amo, que eu tenho o maior carinho, e que às vezes tem alguns irmãos que vêm aqui nos visitar. Aí eu até faço para eles ficarem aqui, né? Mas eles querem voltar para Belém, deixa eles lá, né? Às vezes a gente fala, ó, vocês podem ficar aqui em Salinas tem praia, né? Tem o lazer, tem a área cultural também, mas a gente sabe que isso é uma forma carinhosa de também recebermos eles aqui, porque eu entendo que nós fazemos parte de um só corpo, né? De uma só família em Cristo Jesus. Né? Então, assim, a gente defende, né? A gente fala sobre a nossa doutrina, sobre a nossa convenção,
mas levantamos também a bandeira de Cristo Jesus, né? É o principal motivo da nossa adoração, o principal motivo de estarmos aqui também. É Ele que nos dá a sabedoria, o discernimento para continuar nessa caminhada cristã, né? E assim, somos todos nós falhos, pecadores, todos nós merecemos a graça do Senhor, mas aqui não queremos dizer que somos melhores do que ninguém, mas todos merecemos desse amor de Deus para conosco, né? E é interessante que o que mais me chamou a atenção nessa live foi que nós não tivemos a oportunidade de compartilhar, né, e dizer o que cada um iria falar, né? Qual o texto que cada um iria trabalhar. E eu já vejo desde a palavra do pastor Francinel o mover do Espírito de Deus realmente nas nossas vidas, né? Mostrando que em um só pensamento, um só orientação, Deus conduz todo o seu povo. Então, isso é a palavra do Senhor. Então, não é um Deus de confusão, mas é um Deus que une pensamentos com um único propósito, que é adorar o Senhor em primeiro lugar e buscar Ele, né, a sua justiça, e saber que todas as coisas do Senhor irá nos acrescentar. Amém. E é interessante que esse tema, ele vem trabalhando há muito tempo também aqui na Igreja de Salinas. Também quero agradecer, né, a primeira Igreja Batista de Salinópolis, do estado do Pará. Para quem não conhece, já convido também desde já para vir conhecer uma cidade maravilhosa. Eu digo que é o paraíso da Amazônia, né? Paraíso que vocês vão ver belezas naturais realmente, daquilo que Deus criou, né? Para todo o seu louvor. Mas falando agora um pouco mais sobre a questão do tema, porque senão eu não vou me prolongar, vou falar a live toda sozinho, mas ainda tem o pastor Joel e o pastor Leonel ainda para falar. E é um tema que nós temos abordado já há muito tempo, né, na nossa igreja, falando sobre medo, sobre esperança, sobre pânico, sobre angústia. Foi um dos temas da nossa mensagem desse domingo passado, falando sobre transformar a angústia em esperança. Na quarta-feira passada também falamos onde é que nós iremos encontrar a nossa esperança. E falar sobre esperança é também falar sobre fé, né? Então, será que nós devemos ter fé e não ter medo, né? Então, eu parto do princípio também da palavra lá no Salmo 139, falando sobre a onisciência e a onipresença de Deus, que diz que, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe conhece os meus pensamentos, observa o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. E a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Isso é até o versículo 4. E o versículo 13 diz que, pois tu formaste meu interior desde o ventre da minha mãe. Então, eu parto do mesmo princípio que o pastor Francinel compartilhou ainda há pouco, sobre a onisciência e a onipresença de Deus, né? Então, a gente começa a acreditar que Deus está no controle de tudo, Deus sabe de todas as coisas, nada foge do poder das suas mãos. E é interessante que essa palavra também que o pastor Joel falou a respeito sobre a questão da tempestade e essa passagem que se conta com os discípulos, também pude compartilhar ontem com toda a igreja a respeito sobre essa passagem no devocional, e falando que nós temos que olhar somente para Jesus e não olhar para as tempestades, para os problemas que estão ao nosso redor, ter a certeza que no meio da tempestade ele irá fazer com que nós possamos chegar do outro lado da margem, né? Então, isso é o que nos conforta o nosso coração, saber da onisciência de Deus, saber do poder de Deus, saber que Deus está em todos os lugares, que esse poder é exclusivo dele, não tem outro ser neste mundo que tenha esse poder, né, vamos dizer assim, dessa onisciência, onipresença, saber que todas essas coisas estão sobre nós. E outra passagem também, que é em João 16:33, que diz que o próprio Senhor Jesus falou para nós que nesse mundo nós iríamos ter aflições, né? Que nós iríamos ter tribulações, que iríamos ter angústias, que iríamos passar por provações, mas acima de tudo, ele no final dessa frase ele diz: mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vencer o mundo, aqui na minha concepção, quer dizer que ele venceu todas as coisas, né? Venceu todas as tentações, as angústias, as provações. Então, em nenhum momento, a própria palavra do Senhor diz que, mesmo em todas essas áreas, o Senhor Jesus, em nenhuma delas pecou. Então, quer dizer que nenhuma delas ele cedeu para esse tipo de situação. É comum para nós, seres humanos, nós termos medo, passarmos por esse momento de angústia, mas eu sempre venho compartilhando uma coisa
inclusive com a minha própria família, inclusive com as pessoas aqui da igreja. Se você coloca dentro do seu coração o medo, e na medida e na proporção que você vai se alimentando desse medo, faz com que esse medo ele se torne muito maior do que a sua fé e do que a sua esperança. Então a gente começa a tentar entender e começa até a perguntar em que nós estamos nos alimentando, né? Em que nós estamos buscando, em que nós estamos realmente nos fortalecendo. Até mesmo isso não é só para as pessoas que não são cristãs, mas pessoas que são cristãos também, pessoas que já são crentes, que já conhecem a palavra, que conhecem as escrituras, mas que de alguma forma têm dado atenção maior a dados, informações que os noticiários, a internet, as informações chegam até nós, e mesmo assim acaba que não se alimenta do essencial, que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Como o pastor Francinel falou, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E é interessante que eu compartilho, até para poder encerrar minha participação, é um texto que se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 e o versículo 13, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Aí vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. E o versículo 14 diz, serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. É interessante que essa palavra, ela traz uma promessa maravilhosa para nós, né? Traz uma esperança para os nossos corações, saber que o Senhor tem um plano de paz sobre as nossas vidas. Ele não tem um pensamento de mal, ele não tem um pensamento de angústia, ele não quer que nossos pensamentos, nosso coração se ponha em medo, mas saber que essa promessa que o Senhor tem para nos dar um pensamento de paz, um pensamento de bonança, e saber que quando nós iremos buscar de todo o nosso coração, iremos o achá-lo, e ele fala no seguinte, que ele irá mudar a nossa sorte. Então, irá mudar e transformar tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, meu amado irmão, que você está nos ouvindo, nos escutando, eu queria compartilhar essa palavra com você. A questão do medo, você sempre terá, mas também você tem um Deus muito maior, que pode resolver seus problemas, tirar esse momento da sua angústia, tirar esse medo do seu coração, e saber que os planos que o Senhor tem para a sua vida é um plano de paz, um plano de refrigério, um plano para que eu e você realmente um dia, pela morte que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, foi para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Então eu finalizo dizendo, a nossa esperança não está nesse mundo, está em Jesus Cristo, porque Ele é a única nossa esperança. É a fé que nos move e acreditar que os planos que o Senhor tem para nós é muito maiores daquilo até que nós pensamos ou até mesmo pedimos. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, receba essa palavra no seu coração e creia que o Senhor estará sempre ao seu lado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Leandro. Deus possa continuar te usando, te capacitando cada vez mais por essa nobre, eu chamo que é uma nobre missão, né? A palavra de Deus diz que realmente esse serviço é um serviço nobre, você poder partilhar e viver e ajudar na transformação de vidas, né? Então, eu louvo a Deus pela sua vida, tá bom, querido? O pastor Leonel está aí com a gente também. Irmão, deixa eu só voltar aqui rapidamente. Tem alguns irmãos perguntando aqui no Zap para mim, por que o comentário não está aparecendo aí? É porque, certamente, irmão, vocês estão partilhando do Facebook de alguém que partilhou o Facebook da igreja. E aí compartilhou a sala, e aí os seus comentários vão aparecer no comentário da sala dessa pessoa que compartilhou, tá bom? Se os irmãos quiserem visualizar diretamente no Facebook, é só procurar lá, Igreja Batista no Satélite, tá bom? IB Satélite, que aí você vai conseguir visualizar a página principal, tá bom? É só porque os irmãos estão perguntando aqui, pastor, daí não tem como eu digitar para eles, tá bom? Queridos, eu queria então passar a palavra nesse momento, o pastor Leonel. O pastor Leonel também
mas, sobretudo, é uma referência para mim, né? Eu tenho dito aqui na igreja, eu não sei se eu já disse para ele, mas eu falo aqui na igreja do Batista no Satélite, que o pastor Leonel, para mim, e para os meus irmãos também, eu acho que vocês vão concordar com isso, ele foi uma espécie de, como é que eu posso dizer o termo aqui, de Barnabé, né? Aquela pessoa que acreditou em todos nós, aquela pessoa que investiu em todos nós, não só acreditou, mas investiu. Se eu estou aqui hoje é porque o pastor Leonel também investiu em minha vida, investiu no meu ministério, acreditou naquilo que Deus tinha para mim, no meu chamado. Então, louvo a Deus pela sua vida, um servo também comprometido com a palavra. Digo também, digo pessoalmente, digo aqui em rede social aberta, que eu não precisei ver ou ler em algum livro sobre como viver o Evangelho de forma integral, de como colocar a mão no arado e não olhar para trás, porque eu tive isso em minha casa. Eu tive em minha casa, literalmente, eu via com os meus olhos os meus irmãos e, sobretudo, o pastor Leonel vivendo isso, essa correria diária deles, está à frente aí da coordenadoria da convenção aqui na região do no nordeste do Pará, e tem, assim, também abençoar aquela região ali das ilhas, né, região do Tauá, com grandes ministérios ali com os adolescentes, vocacionados, enfim. Se eu pudesse expressar todo o currículo aqui de missões ou de feitos que a sua vida tem feito, eu passaria muito tempo falando sobre isso. Mas eu posso definir a sua vida como uma palavrinha só. És verdadeiramente, então, um servo que testemunha, né, que vive o Evangelho. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Leonel. Fique à vontade, tá bom? A palavra é sua, sobre o tema. Por que nós devemos, então, ter fé e não ter medo durante essa tempestade ou essa pandemia que tem ali nos assolado? Fique à vontade. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da paz do Senhor. Amém. Para mim é um privilégio estar com os amados irmãos. Agradeço as palavras do pastor Joel, servo da cruz também. E tenho o privilégio de conviver com vocês de perto e poder também ser abençoado e ser bênção a cada um de vocês. Pastor Francinel, pastor Leandro, pastor Joel. Um abraço à minha igreja ali na região das Ilhas, a Igreja Batista Monte Sinai, Ubituba, e a Igreja Batista Rosa de Saron. Estou, nesse momento, pastoreando 2 igrejas. Né? Um privilégio grande ali na região das Ilhas, onde o pastor Francinel, pastor Leandro, pastor Joel já estiveram presentes lá. Também pastor Leonel, deixa eu só lhe interromper aqui para eu não esquecer. Não esqueça de falar sobre o lançamento do seu livro, acho que é sobre o John Gill, é isso? Se puder, compartilhe com a igreja também, que está assistindo, o lançamento do seu livro e o tema, por favor. Fique à vontade. Foi bom falar sobre isso, que em rede nacional nós iremos cobrar o nosso presente, né? Falta chegar meu presente desse livro, viu? Pastor Leonel, Oi. Aumente, por favor, o seu volume aqui. A Joelma Leonel está partilhando aqui que o seu volume está muito baixo. Aumente um pouquinho o volume. Peça para a assistente Ana Lídia e a missionária Ana Lídia aumentar o seu volume, por favor. Certo, eu vou comentar um pouco no final do livro, né? Certo. Está ouvindo minha voz boa aí? Aumentou um pouquinho, mas eu acho que ainda dá para chegar um pouco mais o volume. Pede para a assistente Ana Lídia aí, a missionária. Bem, como eu prometi, eu vou fazer, né? Depois dessa quarentena, eu vou entregar o livro a cada um de vocês. Ô, glória! Que graça! À tarde, eu pude conversar sobre o livro um pouco com o pastor Jefferson. Bem, quero externar também o meu agradecimento à Igreja Batista aí do Satélite, uma igreja que, às vezes que eu fui aí, me recebeu muito bem. Uma igreja, Amém. como o pastor Joel falou, uma igreja viva, né? Amém. Uma igreja que está na ativa. Tem um aluno meu aí chamado Michel. Um abraço, Michel. Você é bênção na minha vida aí.
E a Amanda também. A Amanda mandou um abraço para ti aí. Né? E a Amanda também. Um abraço para ela aí. O doutor também. Um abraço nele aí por mim. Amados irmãos, dos textos que o pastor Francinel, o próprio pastor Joel e o pastor Leandro usaram, né? Muito próprio para esse momento, eu reservei um texto que fala da minha vida, ou fala com a minha vida, desde o início do meu ministério. Esse ano eu faço 22 anos de ordenado, né? Eu olho para trás e agradeço a Deus a oportunidade que me deu de estar no serviço, na obra do Senhor. É um privilégio servir ao Senhor e servir com alegria. E justamente, olhando para esse texto que eu quero compartilhar com vocês nessa meditação, que é o texto do livro de Jó, o personagem Jó, lá no final do livro, no capítulo 42, no versículo 2, Jó é feliz e bem próprio quando diz que bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus benefícios pode ser frustrados, ou nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Essa frase, esse versículo, tenho comigo como um versículo fortalecedor para a minha vida, no meu ministério, nas igrejas que Deus tem permitido pastorear. E nesse momento, em compartilhar também com você que está me ouvindo por esse canal de comunicação, para com esse tema que é próprio em nos estimular a exercitar a fé, mesmo que estejamos em volta de medos e de angústias. Jó, esse personagem bem famoso da palavra, que muito nos inspira nesse momento difícil que estamos passando, porque ele fala com propriedade de quem havia passado por momentos bem difíceis na vida. Diz alguém que estuda a vida de Jó que o corpo de Jó estava tomado de tumores em todos os lugares do seu corpo. E é uma vida muito difícil, mas Jó, ele não pragueja a Deus, ele não vira as costas para Deus, ele não tem como lamentação dizer que Deus não se importava com ele. Jó, ele reconhece que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Preste bem atenção. Esse momento que nós estamos passando de dificuldade, de temor, é justamente um momento em que nós devemos confiar muito mais em Deus, exercer a nossa fé, exercitar a nossa fé em Deus. Veja bem que esse texto, esse versículo que eu tenho comigo como um versículo chave, um versículo que me anima a viver esse evangelho de Cristo Jesus, é que as nossas vidas, ela está nas mãos de Deus. Esse Deus que é todo poderoso. Isso é fantástico, em saber que a minha vida e a sua vida, ela está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Amém. É fantástico olhar para a criação de Deus e ver que Deus nomeou, deu nome a todas as estrelas de todo esse universo. Ele sabe pelo nome. Nós somos aproximadamente 7 bilhões e 500 milhões de pessoas no planeta Terra, e Deus sabe do nome de cada um. Deus cuida de cada um de nós. Amém. Quando nós reconhecemos que Deus, ele conduz as nossas vidas e que nossas vidas estão nas mãos de Deus, esse Deus Todo-Poderoso, é isso que Jó fala nesse versículo, né? Pensei que tudo podes. Ele não fala que o poder estava na sua intelectualidade, ele não fala que o poder está na sua capacidade de bens, ele não fala que o poder está no outro ou em alguém. Ele fala bem claro, bem sei que tudo pode. Quem é esse que tudo pode? Deus.
Deus pode todas as coisas. Amém. E, amados irmãos, nós estamos passando por esse momento difícil, e às vezes por medo, como seres humanos, mas nada foge ao poderio do Senhor Deus. Nada foge. E Jó fala isso reconhecendo que Deus, tudo ele pode. Então, amados irmãos, quando na tua cabeça, na tua mente vier esses resquícios de medo, de pavor, lembre-se de uma coisa, que Deus sabe de tudo, que nada foge ao controle do nosso Deus. E Jó reconhece isso, mas na sequência desse versículo, o texto nos diz que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, ele tem planos para a minha vida e planos para a sua vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Nesse momento de pandemia, nesse momento de medo que nos cercam, Deus, o Todo-Poderoso, tem planos para mim e para você. E planos de paz, planos bons, planos que glorifiquem o nome dele. Jó é fantástico quando diz que o Todo-Poderoso tem planos e teve planos para a vida de Jó. Se você focar na mensagem do livro de Jó, Jó ganha tudo em dobro. Só não os filhos fisicamente. Ele ganha a mesma quantidade de filhos lá no final do livro de Jó. Porque para Deus os filhos não morrem. Os filhos que são a herança do Senhor não morrem, estão vivos para com Deus. E Deus fez Jó expressar isso no livro para dizer que nós podemos ganhar bens materiais até em dobro, podemos ganhar conhecimento até em dobro, mas nós, quando somos filhos do Senhor, salvos em Jesus pela sua graça, nós não morremos. Não há mais morte, porque o Senhor Jesus venceu a morte. O texto de Jó fala bem claro isso, quando diz que os filhos de Jó não foram dados em dobro, porque os filhos estavam, então, já salvos, porque Jó entregava os filhos nas mãos do Senhor. Uma boa liturgia para aqueles que servem ao Senhor e possam entregar seus filhos todos os dias nas mãos do Senhor. Mesmo que eles não entendam, mesmo como o Gabrielzinho aí, bem pequeno, não entenda, mas entregar a vida dele nas mãos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, isso é realmente importante, porque Deus cuida dos seus. Além de ter planos poderosos para nossas vidas, o Senhor, Deus também nos diz que esses planos não são frustrados. Veja bem da importância dessa sequência desse versículo. O nosso Deus é um Deus que é todo-poderoso, disse Jó, e que ele tem planos para nossas vidas e que esses planos eles não são planos frustrados. Fantástico isso. Então, quando nós acreditamos e vivemos esses planos de Deus, nós vamos falar com toda certeza, com toda autoridade, os planos de Deus não podem ser frustrados. Glória a Deus por isso. Amém. Porque em meio à pandemia, em meio a esses momentos difíceis que passamos como seres humanos, os planos de Deus não são e nunca serão frustrados. São planos realmente de paz no coração. É importante, irmãos, ler a Bíblia. A Bíblia tem exemplos fantásticos para nos mostrar de servos do Senhor que exercitaram a fé. Em Hebreus nós vemos ali, no capítulo 11, essa galeria da fé. E é importante que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós podemos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, mas a fé, ela energiza as histórias da palavra do Senhor. A fé, ela dá vida às histórias da palavra do Senhor. Quando nós lemos no exercício da fé a palavra, então a fé, ela vem para nós de tal maneira
que nós acreditamos e vivemos essas histórias por causa da fé exercitada no Senhor Jesus Cristo. Então, a fé, ela deve ser exercitada todos os dias quando lemos a palavra do Senhor. Alguém pode ser sábio no conhecimento secular, conhecer a Bíblia de ponta cabeça, de Gênesis a Apocalipse, mas não passar de um livro qualquer. Mas quando nós exercitamos a palavra no exercício da fé, nós energizamos a palavra, ela fica viva. É uma palavra viva. Ela nos diz o que devemos fazer. Ela nos direciona para o alvo certo. E esse alvo é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Colocando isso em prática, falando no dia a dia, nessa aplicação, quando o Jó fala, bem sei que tudo podes, que Deus é poderoso, tudo ele pode, em saber que o Todo-Poderoso tem planos para nossas vidas, e em saber também que os planos de Deus, eles não são e não serão frustrados. É importante crer que a fé, ela provoca vida em nós. Às vezes a gente olha e não vê uma luz no final do túnel, parece que está tudo fechado. Mas quando nós acreditamos pela fé e nos jogamos e nós devemos praticar o que nós temos ouvido e lido na palavra do Senhor, então, se não podemos andar de maneira seca, com os pés firmes, mas Deus nos dá condições para ir por sobre as águas. Isso é fé. É ir além do que é posto para nós. Ora, se o medo tem sido acompanhado nas mídias sociais, em alguns jornais tem falado e focado no medo, nós precisamos, como servos do Senhor, ir além desses medos que são colocados, ter o olhar da fé, ter uma visão que vá lá além. E essa visão é focar os olhos no Senhor Jesus. Amém. Então, é importante que nós exercitamos a fé. E essa fé, ela provoca vida em nossas vidas. Uma vida e uma paz que o mundo não pode dar. Ou seja, é importante em todas as circunstâncias permanecer confessando a nossa fé. Em todas as circunstâncias. Seja no momento de bonança, seja no momento de dificuldade. É importante confessar a fé no Senhor Jesus. Outro momento da aplicação, é importante que nós possamos adorar a Deus, amá-lo e confiar nele em qualquer situação. Em qualquer circunstância. Tem um cântico que é bem próprio, e o ano passado na igreja eu usei para que a gente cantasse todos os domingos. Esse cântico diz: essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque realmente eu adoro e creio no Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Não me guie por vista, salvo estou. E é importante, para vencer o medo, devemos nos nutrir da esperança em nosso coração. Pastor Leandro, pastor Francinel, falaram um pouco sobre isso. E é importante que a gente possa nutrir a nossa vida com esperança em nosso coração. Isso faz uma grande diferença. Por quê? Porque nós estamos nessa vida numa peregrinação. Nós não vamos preparar. Nós não vamos se preparar. Nós já devemos estar preparados. Eu sempre conto a história das 3 mochilas ou das 3 malas. Eu não vou preparar. Conforme for a missão dada, a mala A, a mala B ou a mala C? A mala A para longo, a mala A, B, C, né?
a C para longo prazo, a B para médio prazo e a A para curto prazo. Conforme for a missão, você pega a mala e vai para a missão. Você não vai voltar, porque a Bíblia diz: aquele que põe a mão no arado não pode, não deve olhar para trás. E esse momento de dificuldade que a humanidade tem passado é justamente o momento para não voltar atrás, para ir para frente, pegando a mala e indo, porque nós somos peregrinos nessa terra. Então, amém, a fé que vence o medo é a fé da esperança em Cristo Jesus, em estar pronto para qualquer momento estamos à disposição do Mestre para encontrá-lo e servi-lo da melhor maneira possível. Amém. Então, amados, creia nessa palavra do Senhor, receba como palavra de Deus, não deixe de estudar a Bíblia e não deixe de exercitar a fé nas histórias que a Bíblia nos deixa com grandes ensinamentos. Deus abençoe. Um abraço, pastor Francinel, um abraço, pastor Leandro aí, um abraço, pastor Joel. Deus sabe todas as coisas, nenhum dos planos deles pode ser frustrado. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela palavra, pastor. Certamente isso entrou como uma faca de dois gumes aqui em nossos corações e deixou realmente ainda mais acesa a esperança e a fé. Pastor Leonel, por favor, compartilhe então do livro aí, poucas palavras. Muito bem. Esse livro eu lancei esse ano, um livro que eu queria marcar com os 22 anos de ministério, né? E no dia 15 de novembro de 98, fui ordenado pela primeira Igreja Batista em Castanhal, uma igreja que tem muito com a minha história, uma igreja centenária, a terceira igreja organizada em solo paraense por Eurico Nelson, apóstolo da Amazônia. Ele organizou a primeira Igreja Batista em Belém, depois Santarém, e em 1904, Santarém, e em 1908 ele organiza a primeira Igreja Batista em Castanhal. E tive a honra e a grata satisfação de ser ordenado por esta igreja há 22 anos. Esse ano eu lancei esse livro, de John Gill, chamado Príncipe dos Teólogos Batista. Não vão confundir. Tem o Spurgeon, Charles Spurgeon, conhecido como o Príncipe dos Pregadores Batista. O John Gill, ele é conhecido como o Príncipe dos Teólogos Batista. Tem pouco material sobre o John Gill. Um pastor que pregou 51 anos na mesma igreja. Foi um pastor que pregou 51 anos na mesma igreja. Pastoreou a mesma igreja 51 anos. Então tem muito a nos ensinar como servos de Deus, como ministro do Evangelho, e nos ensinar como proceder como servos do Senhor. E esse livro fala desse homem de Deus que viveu na Inglaterra. Ele antecedeu o Charles Spurgeon na cátedra. Depois Spurgeon assume essa igreja que anteriormente John Gill pastoreou, e ele tem muito a nos ensinar. E nesse livro eu agradeço de forma escrita, no prefácio, a vida do pastor Leandro, a vida do pastor Francinel, a vida do pastor Joel, a vida do pastor Magno, a vida do pastor Clésio, a vida do pastor Gardel e todos os pastores que nós temos trabalhado aqui na região Nordeste e Leste do Pará. Esse livro é um marco para a minha vida como ministro do Evangelho nesses 22 anos, e é um livro que serve muito como marco histórico para nós batistas dessa nossa denominação, que em uma mão é a palavra do Senhor e na outra mão é missões. E isso faz a grande diferença. Amém. Obrigado, pastor Joel, está dado o recado aí. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Leonel. Obrigado pela palavra. Queridos, eu não sei quanto tempo a gente já tem de live aí, mas se vocês quiserem, a gente continua aqui mais uns 15 minutinhos. Avisem aí, tá bom? Se a gente está demorando demais, tá bom? É importante a gente ter o feedback de vocês. A gente pode continuar mais um pouquinho aqui, mas eu queria mais uma vez salientar a presença dos
dos nossos amigos, né, dos irmãos da igreja, da família aqui em B-Satélite, muitos irmãos acompanhando o culto, da família aqui de Rondon, Igreja Batista de Rondon, ali também do pessoal ali do Tauá, ali do Salinas, né, com o pastor Leandro. Temos aqui também presentes os familiares de Teresina, né? Nossos familiares de Teresina. Um abraço para toda a família Leonel de Teresina, que é gigante, gente. Se vocês acham que tem muito Leonel em Castanhal, vocês vão vir em Teresina ainda, né? A família vem de lá, né? Um abraço também para a família do pastor Leandro, né? Lá de Pernambuco, né? O pastor Leandro é o Pernambuco. Como é que chama, Léo? É pernambuquense, é isso? Pernambucano, mais paraense que eu conheço, né? Gosto do açaí, gosto, né? Sou mais um bode. Gosto de um bode também. Então, louva a Deus, a família dos pastores estão acompanhando aí. Tem muitos familiares assistindo, que Deus abençoe, queridos. Eu queria partir, então, aqui, a minha fala, para encerrar esse momento, e frisar que eu estava pensando ontem sobre o tema que a campanha de missões escolheu para esse ano. Eu não sei se vocês, pastores, já observaram, mas o tema escolhido foi lá em Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo foi, deixa eu só ver aqui, versículo 4 e 5, certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui o tema, e foi o versículo escolhido da campanha de missões mundiais, né, Batista aqui. Então, diz assim a palavra de Deus, Filipenses 4, 4 e 5. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E ele termina dizendo, perto está o Senhor. E aí eu fiquei pensando nesse texto. Como foi um texto feliz. Como certamente foi um texto que Deus guiou ali a liderança da nossa convenção através dos pastores ali que estão à frente, o pastor João Marcos, na Junta de Missões Mundiais. Deixa eu abrir aqui um parênteses, o pastor Francinel já esteve ali à frente, né, como vice-presidente, segundo vice-presidente da nossa convenção, como presidente também aqui da nossa convenção estadual. Então, acompanhou de perto o trabalho dessa junta maravilhosa, que tem nos abençoado, que tem servido realmente de luz, né, para o mundo, né? E eles escolheram esse tema, e eu fiquei refletindo um pouco sobre esse tema ontem, e fazendo uma análise ainda mais profunda, porque eu já partilhei desse tema aqui na igreja. Percebam que quando Paulo escreve aos Filipenses, esse texto, Paulo ele estava vivendo um momento de muita dor, tumulto e medo, talvez, porque Paulo estava preso. Paulo estava preso em Roma. Esse é o contexto por trás do texto. E aí Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele consegue escrever palavras dizendo ao povo, alegre-se, alegre-se. Ele diz outra vez, alegrem-se em quem? No Senhor. E aí isso me chama a atenção. Isso, na verdade, provoca um sentimento de esperança dentro da minha alma, tão profundo que eu não consigo escrever para vocês. Porque como é que um homem preso, passando por tribulação, passando por uma tempestade, consegue escrever um texto dizendo, povo de Deus, alegre-se. E aí só me vem duas respostas. A primeira resposta que eu quero compartilhar então com você que está assistindo é que Paulo então nos ensina que a nossa alegria ela não deve estar linkada ou ligada às circunstâncias. A nossa alegria não pode estar ligada às circunstâncias, ou seja, as circunstâncias que nos rodeiam. Se a nossa alegria estiver ligada às circunstâncias, essa pandemia ela vai invadir a nossa casa e ela vai tirar-nos a esperança e a fé. Então, Paulo ele descreve essas palavras e a gente precisa compreender a profundidade desse texto, porque ele está nos ensinando que mesmo preso, passando por medo, ou talvez ali fome, eu não sei, numa cela, enfim, passando por grande tribulação, ele consegue nos dizer, ei, povo, alegre-se. E aí o segredo dessa alegria é o Senhor, porque ele diz, alegrem-se no Senhor, no Senhor. Então, a segunda lição que eu tomo para mim desse texto
Primeiro é que a nossa alegria não pode, ela não deve estar linkada às circunstâncias que nos rodeiam. A nossa alegria, a nossa fé, ela provém e ela vem do Senhor. Ela não pode vir de outro lugar. A segunda coisa que eu quero compartilhar com os pastores e com a minha igreja, e vocês que estão ouvindo, é que a tua alegria, ela não pode também estar ligada a coisas materiais. Porque notem, se Paulo estava preso, a única coisa, porventura, que ele tinha em suas mãos ali era o medo, a dor, o sofrimento. E aí muitas pessoas têm linkado a sua alegria em coisas materiais. Por exemplo, vem aí, provavelmente, uma onda de desemprego, uma onda na qual a sociedade vem sofrer por conta desse período parado das empresas. E aí eu fico pensando assim, se a alegria das pessoas estiver linkada nas coisas materiais ou nas circunstâncias, certamente as pessoas vão perder a fé, porque a circunstância vai tomar conta do coração e vai tirar a esperança e vai tirar a fé. Queridos, eu queria dizer a você que Paulo, quando escreve esse texto, aproveitando a fala de todo mundo, de todos os pastores aqui, Paulo também, através da vida de Jó, nós temos essa lição, através da fé, dos pensamentos, como o pastor Francinel disse, através também dos pensamentos, das nossas circunstâncias, que o pastor Leandro também citou, a nossa fé deve estar, ela deve estar fitada somente no Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. Esse mundo não é capaz de nos prover a alegria. A alegria verdadeira, a nossa fé, para que o seu coração se alegre em meio à tempestade, para que você perceba que Deus está no controle, para que você volte os seus pensamentos para Deus. Você precisa compreender que a nossa fé, ela vem do Senhor. A nossa alegria, a fonte é o Senhor. Então, Amém. mergulhe na palavra de Deus, como o pastor Leonel disse. Leia a palavra de Deus. Mergulhe naquilo que o Senhor tem nos ensinado, porque Deus já falava lá atrás sobre as tempestades, sobre as circunstâncias, e Ele nos ensinou que nós devemos fitar os nossos olhos no Senhor, aquilo que nos dá e nos traz esperança, diz a palavra de Deus. Eu queria partilhar, então, essa minha fala, para não prolongar muito, mas falando em fé, eu queria finalizar com uma historinha de uma senhora que, durante muito tempo, ela acreditou que Deus havia abrido o mar vermelho para que seu povo passasse. E ela tinha muita fé nessa palavra. Mas um dia, ela, ouvindo uma mensagem de um homem, esse homem dizia: não acreditem nisso. Deus não abriu o mar vermelho. Isso foi uma hipérbole, ou seja, um exagero. A verdade é que a ciência explica tudo isso. É que o mar, ele tem um período de seca. E quando esse período de seca chega, as pessoas conseguem passar com água nos tornozelos. E certamente, dizia esse homem a essa senhora, certamente aqueles soldados, aqueles homens, o povo de Deus atravessou com água nos tornozelos porque havia seca. Não, Deus não abriu o mar vermelho. E aquela senhora, então, voltou para casa muito triste, pensando que tudo que ela tinha ouvido sobre a palavra de Deus, ou sobre aquele contexto, fosse, então, uma mentira. E a sua fé, então, foi estremecida. Mas, então, ela fitou seus olhos na palavra, voltou para o seu quarto, a sós com Deus, fez uma oração, e Deus, então, respondeu o coração daquela mulher: tenha fé, e não tenha medo. Então, aquela senhora voltou, no próximo dia, encontrou aquele homem, ministrando a palavra. E aí, quando ela chegou junto com ele, disse assim: homem, querido, eu descobri que o nosso Deus não é poderoso. Que o nosso Deus é mais que poderoso, dizia aquela senhora. E aquele homem disse: por quê? Fez essa pergunta para ela. Ela disse, então: porque o Senhor disse que aqueles homens passaram a pés com as águas no tornozelos. E a palavra de Deus disse, então, que o exército inimigo de Faraó morreu, todo o exército,
com águas no tornozelos. Então, Deus não é poderoso, Deus é mais que poderoso, conseguiu matar um exército inteiro com águas pelos tornozelos e um exército afogado com água nos tornozelos. Então, aquela fé foi restaurada, porque ela passou a acreditar que Deus era poderoso e que a ciência não pode explicar essa fé, somente a palavra de Deus. Por isso, fite seus olhos, aquilo que traz esperança no Senhor. Não são as circunstâncias que vão nos dar a alegria, mas é a fé. E a fé, ela é impalpável, ela é sentida, ela é acreditada. Então, que você possa exercitar essa fé em nome de Jesus no seu coração. Louvado seja Deus por cada um que está assistindo a gente. Louvado seja Deus pelos pastores. Eu quero, então, passar a palavra para o pastor Francinel novamente, para que ele possa ir mais 2 minutinhos, agradecer, fazer as suas considerações finais, agradecer também a família pastor Francinel, mais sobrinho, Júnior, Leonel, que estão assistindo aí, Regina Célia, toda a família. Eu não quero citar nomes aqui, porque eu estou percebendo que tem muita gente da família assistindo aqui. Pastor Francinel, fique à vontade, compartilhe aí 2 minutinhos das suas considerações finais, em nome de Jesus. É sempre bom estarmos olhando para a palavra. Então, palavra de Deus. Quando estamos a enfrentar essas dificuldades, que nossa palavra não seja voltada para dificuldades, mas que seja voltada para Deus, seja voltada para nosso Senhor. Pastor Francinel. Aí, Oi. voltou. Opa, tinha sumido sua tela, ok. Então, a palavra deve ser, nós temos que nortear a nossa vida em esperança e vamos divulgar esperança, porque aquilo que ouvimos norteia a nossa mente e o nosso coração. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos compartilhar da palavra de Deus, esta palavra que nos garante que o Senhor Jesus é conosco e precisamos agora estar com Ele. Estando com Ele, nós somos não apenas vencedores, mas somos mais do que vencedores. Então, a minha palavra é, todos nós confiamos sempre em Jesus. Nele, nós não vamos nos frustrar. Pelo contrário, teremos paz, alegria, harmonia, presente e louvado seja Ele, porque nós temos futuro e vamos morar no céu com Ele para todo sempre. Amém, louvado seja Deus. Pastor Leandro, fique à vontade, 2 minutinhos. 2 minutos, né? Então, assim, amados, eu quero agradecer essa oportunidade, esse privilégio de podermos compartilhar essa palavra, essa mensagem do Senhor aos seus corações, cada um usando o texto das palavras, mas com o mesmo propósito, que a fé vem da palavra e que nós temos que nos espelhar e olhar simplesmente para o Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a meu Deus, a Igreja Batista de Salinópolis, mando um abraço para toda a minha família lá em Pernambuco, também está nos acompanhando, né? Minhas tias, meus primos, meus tios, né? Que Deus use grandemente a vida de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. A nossa oração é que Deus o proteja e livre de todo o mal, né? E queria também só encerrar a minha palavra falando da palavra lá em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 4 em diante, que diz o seguinte: e eles enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte de água da vida, e o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus. Então é isso que nos leva a nossa esperança, a nossa fé, desse futuro, de chegar um dia, estarmos juntos com o nosso Senhor, com o nosso Deus, onde não haverá mais angústia, não haverá mais medo, não haverá mais choros, nem prantos, mas alegria, paz e refrigério na nossa alma, porque estaremos juntos pela toda a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E a palavra que eu digo é: usem, espalhem amor, espalhem a esperança. O mundo, a palavra diz que já é dos malignos, mas o Senhor reina e reinará para todo sempre. Então, espalhe o amor, espalhe a esperança aos corações das pessoas. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês
e pode contar conosco, estaremos juntos em oração e juntos nessa batalha. E como o pastor Francinel falou, e com Cristo, nós seremos muito mais do que vencedores. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Pastor Leonel, fique à vontade. Tudo bem. Estamos chegando no final desse momento de reflexão. Agradecendo a Deus a oportunidade de falar do seu Evangelho nesse momento difícil e compartilhar essa reflexão com o pastor Leandro, o pastor Joel e o pastor Francinel. Para mim é um momento realmente significativo. Quero agradecer aos irmãos que estão nos ouvindo a nossa família espalhada aqui no Pará, no Piauí e demais locais. Quero mandar um abraço para a tia Raimundinha, para a tia Erasmo, para a tia Fatu e para a tia Claudete lá no Piauí. Deus abençoe cada uma delas e meus primos e parentes lá. Deus abençoe. Meu irmão Chico, irmão Netão, né? Deus abençoe. E Jó fala no capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém. O Senhor Jesus Cristo está vivo, está vivo. Isso é que nos tira todo medo. Então, todo medo se dissipa quando o meu Redentor, o seu Redentor, vive. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Estamos juntos nesse momento de separação social, mas espiritualmente estamos todos juntos nessa mesma luta que é engrandecer o nome do Senhor. Deus abençoe em Cristo Jesus. Um abraço a todos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, antes de a gente finalizar de fato aqui, eu queria tentar partilhar aqui um vídeo. Me permitam partilhar um vídeo com a igreja. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui esse vídeo. Só um minutinho, queridos. Enquanto o pastor Joel está procurando o vídeo, eu vi alguns comentários no Facebook sobre pedido de oração, né? Então, pode ter certeza que nós iremos colocar os seus pedidos no nosso momento. Com a alegria de Jesus. Olá, querida Igreja Batista no Satélite em Belém, pastor Joel. Eu quero agradecer a vocês pela oferta levantada. Quero agradecer porque vocês já alcançaram o alvo. Muito obrigado mesmo. E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Lembre-se, nós temos a verdadeira alegria. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Alô, vocês estão me ouvindo, queridos? Ok, Sim. ouvindo. Eu não sei se deu para assistir o vídeo aí do pastor João. Deu para assistir? E assistimos, muito bom. Conseguiu chegar aí para assinar o vídeo? Alô? Conexão Aqui tá chegou. bom. Chegou, né? Oi. Chegou. Pronto, voltou a minha conexão. Esse vídeo o pastor João Marcos fez essa questão de mandar aqui para a família, Igreja Batista no Satélite, uma igreja viva, uma igreja relevante, uma igreja a qual você que está me ouvindo, você que mora aqui próximo aqui do conjunto, que está nos assistindo, você pode pertencer. Essa é uma família a qual você pode pertencer. Uma família que ama o Senhor, que, sobretudo, vive a palavra de Deus. Então, eu queria aqui frisar
a participação também da minha amada igreja, né? Que Deus possa estar abençoando a cada irmão, a cada servo dessa igreja, a nossa liderança da família do satélite, servos comprometidos com a palavra, cada irmão que está acompanhando, e os vizinhos aqui próximo da igreja estão acompanhando também. Deus possa continuar nos abençoando nessa nobre, mas tão nobre e especial missão. Tá bom, querido? Louvo a Deus por sua vida. Antes de a gente orar, mais uma vez eu quero agradecer os familiares aqui de Belém também, estão assistindo, né? A família aqui de Belém está assistindo. Mas eu queria finalizar com uma canção. Vocês não vão conseguir cantar comigo aí, porque certamente vai dar um eco e vai ficar assim uma distorçãozinha. Mas eu quero cantar uma canção que ela sempre me chama a atenção, pelo menos o coro dessa canção. E se você puder me acompanhar aí de casa, como um bom Leonel, né? A gente gosta muito de cantar nesses momentos. Eu quero finalizar com essa canção, tá bom, querido? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, Senhor. Obrigado, Deus, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glorificado seja Deus. Amém, queridos. Deixa eu orar então com vocês. Olha aqui, ó. Eu estou com o meu zap ligado aqui e muitos irmãos estão pedindo o bis. Estão pedindo aí uma segunda live. Podemos combinar então uma segunda live aí, pastor? Por mim, sim. Se o livro do pastor Leonel chegar aqui, a gente combina. Né, Leandro? Na agenda de cada um. Como é? Tá bom? Se o livro do pastor Leonel chegar para nós, a gente marca aí a nova live, né? É verdade. Não entendi. Se o livro do pastor Leonel chegar para a vai chegar gente aí a gente marca para a próxima live. Tamo juntos tá aí. Certo. Tá bom. Obrigado, pastor Sinel, pastor Leandro, pastor Leonel. Vou orar para a gente encerrar. Então já fica aí agendado, quer dizer, pelo menos dito uma segunda live. Os irmãos estão me pedindo aqui. Tem uns irmãos que chegaram atrasados na live e mandaram mensagem. Pastor, pede para a gente vai fazer isso, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Vamos E pastor Joel. Pode falar. Pastor Joel. Só dar uma sugestão também, né? Então, assim, como eu tenho um pedido para a segunda live, vocês que estão nos acompanhando, pode sugerir também um tema, né? Para que podemos compartilhar com vocês sobre esse tema.
eu acho que seria muito interessante passar deles mesmos uma sugestão para um tema para a gente fazer esse momento dessa segunda live. É uma sugestão. Tá certo. Tá bom, queridos. Vocês podem compartilhar, então. Vocês podem partilhar do tema aí no Facebook da igreja. Pode colocar o tema aqui, como ele fica gravado. Eu vou ficar revendo depois aqui os temas sugeridos e a gente volta certamente com essa live, então, aí. Tá bom, queridos? Então, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Tá bom? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome sempre na beleza da tua santidade, Pai. Amém, Nós Senhor. somos gratos, ó Deus, por o privilégio de poder ser chamados, ó Deus, de teus filhos, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, ó Deus, por essa função. Obrigado por essa família. E, sobretudo, Deus, obrigado pela tua força, Deus, pelo teu sustento, Deus, pelo teu carinho, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Pai, nesse momento de tempestade, de tribulação, de medo, nos ensina, nos capacita, Deus, então a confiar cada vez mais em Ti, Senhor Deus. Eu sei que é o seu momento, é o momento de exercitar a fé. Por isso, então, nos instrui, Pai, porque até o conhecimento e a vontade de Te servir vem de Ti. Nos colocamos à Tua disposição, Senhor Deus, para que possamos, então, diminuirmos e o Senhor possa crescer, e o Senhor possa aparecer através de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço em favor desses servos que estão aqui, pastor Francinel, esse homem, ó Deus, comprometido com a tua palavra, que tem dedicado a sua vida, a sua família nesse ministério, talvez em Rondon, que é onde passou, Deus, deixou sua marca, ó Deus, a marca do seu serviço, ó Deus. Obrigado pela vida, ó Deus, também do pastor Leandro, esse servo, ó Deus, que tem uma história, meu Deus, tão profunda, tão bonita, ó Deus, de superação, de vitória, sobretudo de serviço agora na tua casa. Abençoa o ministério do teu filho, ó Deus. Utiliza ele como instrumento em tuas mãos para edificar aquela casa, aquela comunidade. Amém, ali em Salinópolis, Pai. Abençoa a vida do teu servo, ó Deus, do pastor Leonel também. Esse homem, ó Deus, que serve de exemplo, ó Deus, que eu tenho como exemplo também minha vida. Deus, que tem acreditado nas pessoas, que tem investido, ó Deus, no teu evangelho, que tem vivido, sobretudo, Deus, a tua palavra, Deus. Obrigado pela vida do teu servo. Dá saúde a ele, Pai. Dá saúde ao teu servo para ele continuar essa caminhada sempre firme, constante, alegre, ó Deus, e que ele também seja sempre um instrumento em tuas mãos. Obrigado, ó Deus, por cada um. Obrigado pela minha família, obrigado por essa igreja, obrigado pela família do satélite, obrigado pelas demais igrejas que estão acompanhando, pela PIB Castanhal, que está aí nos acompanhando também, alguns servos, ó Deus. Obrigado, ó Deus. O nosso coração é grato, Pai, porque nós sabemos que o Senhor continua no controle, que os planos são de bens, os planos são de bem, ó Deus, não é de mal, e que, Deus, tudo está em tuas mãos. Ó Deus, que no céu não há crise, que em tuas mãos, ó Deus, não há crise. O Senhor continua, ó Deus, governando soberanamente sobre nossas vidas, ó Deus, através, ó Deus, também da tempestade, porque o Senhor é Deus, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, que venceu a morte, ó Deus, para nos ensinar, ó Deus, a cada dia mais, aprender mais sobre a tua palavra e o teu evangelho. Assim eu oro, Pai, e eu já te agradeço por tudo, em nome do teu Filho e amado Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Então, dessa forma, eu encerro, queridos, essa live. Você que está nos acompanhando, a gente vai voltar, então, com um tema específico, tá bom? Então, vocês podem dar aí tchau para os familiares, tá bom? Para as famílias, que já estou encerrando aqui, tá bom? Obrigado, queridos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima.